Olá, meus alunos, tudo bem? Pessoal, a gente vai começar agora nesse quarto bimestre o trabalho com o caderninho Aprender Sempre, volume 3, tá? Por que é volume 3, mesmo sendo o quarto bimestre? Porque é o caderno que foi elaborado pela Secretaria Estadual da Educação para recuperação e aprofundamento. Então, é um material específico e que deve ser aplicado a todos os alunos, mesmo aqueles que estão fazendo tarefa certinho o ano inteiro. Porque esta recuperação é uma recuperação, na verdade, de habilidades essenciais e habilidades de suporte que são adequadas ou essenciais para a série em que você estuda. Neste vídeo hoje a gente vai falar da aula 1 do Caderno Aprender Sempre, volume 3 de 8º ano. Então esse é o caderninho que vocês estão vendo aí. Acredito que vocês, alunos de 8º ano, já foram buscar lá na escola. Se não foram, entre em contato com a escola para acertar isso. E a gente tem aqui no caderno volume 3 do Aprender Sempre, esta aula 1 chamada Muito Bicho. Então qual que é o objetivo do vídeo de hoje? É explicar para vocês brevemente o conteúdo dessa aula, fazer com vocês a leitura do texto que está aqui, ou seja, eu poder dar esse suporte de leitura do texto e explicar brevemente as tarefas que vocês têm que responder, tá certo? Então vamos lá? Bom, então aqui na aula 1, chamada aqui Muito Bicho, a gente tem os seguintes objetivos: reconhecer os elementos da narrativa do gênero textual conto. Então, isto é, a gente vai trabalhar aqui com o gênero conto, que é um gênero que não é novo para vocês, não há dúvida disso. Lá no caderno do aluno do 6º ano, se trabalhou bastante lá atrás com o gênero conto. Aqui a gente vai retomar aspectos desse gênero a partir da leitura de um texto. E produzir oralmente narrativa curta. E esse produzir oralmente, os alunos que fizeram lição no bimestre passado devem se lembrar que a gente trabalhou com a produção de texto oral ali em conversas de WhatsApp, vocês se lembram? Eu achei que ficou muito bacana aquela tarefa e a gente vai repetir esse formato de gravação de voz de vocês, fazendo aqui a narrativa de um texto curto, tá certo? Então, isso vai ficar para o final da aula, a parte aqui da produção. Vamos lá, aqui passo a passo. A primeira atividade, a gente tem aqui a leitura do texto 300 Onças, de J. Simões Lopes Neto. Então já comecem a pensar vocês aqui o que a gente espera de um texto que se chama 300 Onças, de um conto que se chama 300 Onças. Será que é um conto fantástico? Será que é um conto, um causo, ou seja, a contação de uma história de alguém do interior, de alguém aí do universo rural, caipira, né, alguém lá do Pantanal, né? Ou não, onça, afinal de contas, aqui na nossa cidade apareceu uma onça esses dias, não foi? Então, onça não é uma exclusividade do Pantanal, né? Lá no Pantanal tem a onça pintada, mas aqui na nossa região, no interior paulista, a gente tem também a onça parda, não foi? Então, o que você imagina de uma história chamada 300 Onças, tá? Então você pode dar uma pausa no vídeo aí, pensar um pouquinho sobre essa questão, abrir a apostila ali na página 3, né, que a gente está ali, e aí você dá uma sondada no texto, olhar o autor, né, J. Simões Lopes Neto. Você tem aqui embaixo, olha, referências de onde esse texto foi retirado. 300 Onças, releitura, 1996. Está disponível no site releituras.com. Então você tem esses elementos, você pode sondar isso. Lá no finalzinho do texto não tem os elementos aqui, que costuma aparecer aqui, né? Porque como a gente viu, ele está aqui já na parte, na própria página 3 aqui no rodapé, tá certo? Então fez aí uma breve reflexão sobre o que esperar desse texto? Vamos à leitura dele? Então vamos lá. Texto 1, 300 Onças, J. Simões Lopes Neto. Eu tropeava nesse tempo, d'uma feita que viajava de escoteiro, com a guaiaca empanzinada de onças de ouro. Vim varar aqui, neste mesmo passo, por me ficar perto da estância da Coronilha, onde devia pousar. Parece que foi ontem, era fevereiro, eu vinha abombado da troteada.
Olhe ali, na restinga, à sombra daquela mesma reboleira de mato que está nos vendo, na beira do passo. Desencilhei, e estendido nos pelegos, a cabeça no lombilho, com o chapéu sobre os olhos, fiz uma cesteada morruda. Despertando, ouvindo o ruído manso da água tão limpa e tão fresca, rolando sobre o pedregulho, tive ganas de me banhar, até para quebrar a lombeira, e fui-me à água que nem capincho. Debaixo da barranca havia um fundão onde mergulhei umas quantas vezes, e quando puxei umas braçadas, poucas porque não tinha cancha para um bom nado. E solito, e no silêncio, tornei a vestir-me, encilhei o zaino e montei. Daquela vereda andei com 3 léguas, chegando à estância cedo ainda. Obra assim de braça e meia de sol. Ah, esqueci de dizer-lhe que andava comigo um cachorro brasino, um cusco muito esperto e bom vigia. Era das crianças, mas às vezes dava-lhe para acompanhar-me, e depois de sair à porteira, nem por nada fazia cara volta, a não ser comigo. E nas viagens dormia sempre ao meu lado, sobre a ponta da carona, na cabeceira dos arreios. Por sinal que uma noite... Mas isso é outra coisa. Vamos ao caso. Durante a troteada, bem reparei que volta e meia o cusco parava-se na estrada e latia, e corria para trás. E olhava-me. Olhava-me e latia de novo, e troteava um pouco sobre o rastro. Parecia que o bichinho estava me chamando. Mas como eu ia, ele tornava a alcançar-me para daí a pouco recomeçar. Pois, amigo, não lhe conto nada. Quando botei o pé em terra na ramada da estância, ao tempo que dava as boas tardes ao dono da casa, aguentei um tirão seco no coração. Não senti na cintura o peso da guaiaca. Tinha perdido 300 onças de ouro que levava, para pagamento de gados que ia levantar. E logo passou-me pelos olhos um clarão de cegar, depois uns coriscos tirante o roxo. Depois tudo me ficou cinzento, para escuro. Eu era muito pobre, e ainda hoje é como você sabe. Estava começando a vida e o dinheiro era do meu patrão, um charqueador, sujeito de contas muito limpas e brabo como uma manga de pedras. Assim, de meio assombrado, me fui repondo quando ouvi que indagável. Então, Patrício, está doente? Obrigado, não senhor, respondi. Não é doença, é que sucedeu-me uma desgraça. Perdi uma dinheirama do meu patrão. Ah, lá fresca! É verdade. Antes morresse, que isto. Que vai ele pensar agora de mim? É uma dos diabos, é, mas não se acoquine, homem. Nisto, o cusco brasino deu uns pulos ao focinho do cavalo, como querendo lambê-lo. Logo correu para a estrada aos latidos, e olhava-me, e vinha e ia, tornava a latir. Ah, num repente lembrei-me bem de tudo. Parecia que estava vendo o lugar da cesteada, o banho, a arrumação das roupas, nos galhos de sarandi, e em cima de uma pedra a guaiaca e por cima dela o cinto das armas, até uma ponta de cigarro que lhe tirei numa última tragada, antes de entrar na água e que deixei espetada num espinho, ainda fumegando, soltando uma fitinha de fumaça azul que subia, fininha e direita, no ar sem vento. Tudo, vi tudo. Estava lá, na beirada do passo, a guaiaca. E o remédio era um só: tocar a meia rédea, antes que os outros andantes passassem. Bom, vocês devem ter notado algumas coisinhas durante a leitura, eu imagino. Uma delas talvez chamou atenção aí o vocabulário,
né? Ou seja, não é um texto de vocabulário, vamos dizer assim, convencional para nós falantes aqui do século XXI, vocês jovens aí de 13, 14 anos, aqui do interior de São Paulo, né? Tem umas palavras muito diferentes, tá? Esse é o fato 1. E talvez esteja também na questão do vocabulário o próprio equívoco que a gente talvez tenha em relação ao título, né? Quando a gente lê 300 onças, a gente pensa no quê? A gente pensa no animal onça, não é? E aí, ao longo do título, Onça de Ouro, vocês imaginaram o quê? Imaginaram a onça de ouro? Né? A onça, o bicho, o animal, uma estátua de onça? Seria isso? Então, aí eu tenho uma séria recomendação para vocês, antes mesmo de prosseguir a aula. Ou seja, você pode parar aí o seu vídeo e fazer uma navegação para tirar dúvidas a respeito do vocabulário. Muita coisa do vocabulário desse texto você deve procurar resolver com o próprio contexto, isto é, você consegue inferir o sentido de uma palavra a partir do contexto. Talvez você não conheça uma determinada palavra, mas no contexto, na sequência de leitura, você percebe que é um nome de árvore, você percebe que é um nome de animal, né? Você percebe que diz respeito a uma certa sensação de fome. Talvez ele use uma palavra diferente, mas no contexto você consegue inferir o sentido. Então você não precisa realmente ir ao dicionário para todas as palavras novas e diferentes que apareçam no texto. É muito importante você exercitar esta habilidade de inferir o sentido de uma palavra pelo contexto. Mas algumas são essenciais para a compreensão do contexto e do texto como um todo. E uma delas é da palavra onça. E aí, onça tem mais de um significado? Qual o outro sentido de onça para eu compreender aqui nesse texto? Tá? Então eu quero que vocês pensem um pouquinho aí. Então vejam só, se eu for então a um dicionário online, eu vou recomendar hoje para vocês aqui o dicionário Priberan, é um dicionário online, e procurar a palavrinha onça. Quais sentidos vão aparecer? Então veja que a gente tem aqui, primeiramente, o sentido 1 de onça, aqui registrado pelo dicionário, não é o de animal. O sentido 2 é que é o grande mamífero Panthera uncia, felídeo parecido com o leopardo. O segundo sentido registrado pelo dicionário é que diz respeito ao animal que conhecemos. O primeiro significado de onça aqui nesse dicionário é peso da 16ª parte do arrátel ou da duodécima parte da libra das farmácias. Isto é, onça é um peso. É um peso específico, é uma medida de peso, de massa. No Brasil a gente usa bastante quilo, certo? Quilograma, gramas, toneladas, que são 1000 quilos. Uma tonelada é 1000 quilos, por exemplo. E existe o peso também, onça. Então, onça é uma medida de peso. Se você reparar em alguns produtos importados, talvez você observe no rótulo, ali na embalagem, uma medida de peso, tá? Que não é quilograma, vai ser a medida de onça, cuja abreviação, vou pesquisar aqui, é OZ. Já repararam? Em algumas embalagens de frascos, eu já vi isso, por exemplo, em embalagem de aerossol, de desodorante aerossol, que a medida de peso ali é OZ. Então, OZ é a abreviação de onça, onça é um peso. Poxa, isso muda tudo, não é? Porque aí quando eu volto ao texto, deixa eu voltar ali ao texto, quando eu volto ao texto, então aí essas 300 onças, que logo em seguida eu vejo 300 onças de ouro, não eram onças, animais de ouro, nem estátuas de onçazinhos assim de ouro, nada disso. Era uma medida, uma certa porção de ouro que o viajante, o tropeiro, carregava consigo e foi roubado. Tá certo? Isso muda tudo. Então eu peço que vocês releiam o texto, que vocês possam ir grifando as palavrinhas que vocês não conhecem, procurem adivinhar o sentido delas pelo contexto e aquelas que você não adivinhar que for realmente essencial, vá ao dicionário e pesquise o sentido dela. Tá? E aí anote, essa é a tarefa 1,
que você faz aí durante a leitura, antes mesmo dos exercícios que eu vou explicar agora. Nos exercícios, a gente vai ter assim. Primeiro exercício aqui que acompanha o texto. No texto lido, há palavras que podem causar estranheza ao significado. Anote as expressões cujos significados você desconhece. Que tal tentar descobrir observando os períodos, frases em que elas aparecem? Caso não seja possível descobrir significados, consulte o dicionário físico ou online. Tá? Então a primeira tarefa é o que eu acabei de explicar para vocês, acabei de orientar vocês a fazer. E aqui então nesse espaço você registra algumas palavras que você pesquisou, registra outras que você achou interessantes e outras tantas você pode simplesmente grifar no texto mesmo, né, para indicar aquelas que você não conhece. E aquelas que você adivinhar o sentido pelo contexto, pode registrar aqui também, tá bom? Questão 2. Após a leitura e análise do excerto do conto, o excerto é trecho, tá bom? Um trechinho do conto. Responda as perguntas a seguir. Releia o trecho. Pois, amigo, não lhe conto nada. Quando botei o pé em terra na ramada da estância, ao tempo que dava as boas tardes ao dono da casa, aguentei um tirão seco no coração. Não senti na cintura o peso da guaiaca. Esse trecho se refere a uma das falas do narrador personagem. Como pode ser caracterizada essa personagem a partir da linguagem utilizada por ela? Então você está refletindo aqui sobre questões de linguagem, considerando a linguagem que essa personagem utiliza, como você a caracteriza, o que você pode dizer sobre essa personagem, né? Ela é o quê? O que ela faz da vida? Qual é a sua origem, sua classe social? Também talvez o seu jeito de ser, sua personalidade. Eu vou deixar bastante livre aqui para vocês fazerem hipóteses sobre essa personagem, mas eu alerto que essas hipóteses precisam estar ligadas à dimensão aí da linguagem, tá certo? Ou seja, você levanta hipóteses a respeito do que você percebe aqui na linguagem do texto, tudo bem? Questão B. Pelas características da personagem que narra a história, em que lugar do Brasil se passam os fatos narrados? De novo, uma questão aí de linguagem e de características. Então você viu ali, vou dar uma dica, falou lá de Tropeiros, tá? Tropeiros é uma pista, mas essa pista não serve só para uma região específica, tá? Falou ali Guaiaca, Ramada. Então, gente, eu acho que realmente você precisa talvez pegar algumas dessas palavrinhas específicas, sabe? Essas palavrinhas você percebeu que são muito diferentes, provavelmente é de alguma região do país que fala isso, e aí você pesquisou lá no dicionário, eu acho que a pesquisa no dicionário vai te ajudar, tá? A levantar aqui uma hipótese mais segura sobre qual região pertence a essa personagem, tá certo? Que palavras ou expressões do texto permitem chegar à conclusão de que Cusco brasino se refere a esse animal? Como o animal é descrito? Então, quando fala Cusco brasino no texto, ele está se referindo a um animal. Que animal é esse? Tá? Que ele chama de Cusco brasino. E como esse animal é descrito? Tá certo? Então, essa questão aqui é de retomá-la no texto, perceber as referências, que ele faz um certo animal, e, portanto, uma atividade de releitura. Questão 3. Vamos analisar os elementos que constituem a estrutura do conto. Então, qual que é o lugar onde se passa essa história? Em que tempo se passa essa história? Eu quero que você responda a tempo aí por duas dimensões. A dimensão da época, período, ou seja, essa história parece se passar nos tempos contemporâneos, hoje em dia, ou parece ser uma história de um passado distante. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, quanto tempo dura essa história? Tá certo? Responda nessas duas dimensões. Quais são os personagens ou as personagens que aparecem nessa história? Quem é o narrador? Responda se é um narrador em primeira ou terceira pessoa. E se ele for em primeira pessoa, qual personagem é o narrador? E resuma muito brevemente o enredo. Diga assim só para mim o que aconteceu, tá? Esse conto conta uma história sobre o quê? Né? Essa história é sobre tal fato, de maneira bem resumida. E a questão 4, que você não vai juntar com a turma, você pode juntar com um ou dois colegas aí pelo WhatsApp
e você vai oralmente imaginar um final para o conto, relacionando esse final ao título do texto. Então vocês precisam gravar um áudio breve contando um final da história. Tá? Então esse áudio pode ser sozinho, fazendo a vez do narrador e das personagens. A gente já fez isso outra vez, tá? Deixa eu anotar aqui para vocês então aqui, gravar. Contando o final da história. Então uma coisa curtinha ali de 2, 3 minutinhos, em que você imagina um final para essa história e aí você grava o final dessa história. O que eu recomendo? Faça primeiro no caderno, escreva primeiro esse final da história, revise, reveja. Se for em grupo, sobretudo, vocês podem fazer isso em troca de mensagens de WhatsApp, fazendo a vez ali de narrador, de personagem 1, personagem 2, né? E depois gravar esse áudio. A gente já fez essa tarefa no mês passado, ficou muito legal. Eu posso compartilhar de novo com vocês exemplos dessa tarefa. Tá? Então, essa é a tarefa de produção de texto que vai envolver lá o áudio, como eu falei para vocês. Tá certo? Vai ter uma tarefa adicional aqui da chamada hora da pesquisa. Essa tarefa envolve então você, com o apoio de pessoas da família, vizinhos, amigos ou outros, vamos buscar histórias pessoais ou relatos de situações vividas ou imaginadas. Deixa eu grifar aqui. Então, você tem relatos ou histórias pessoais de situações vividas ou imaginadas, em que o contato com a natureza seja parte do enredo. Então você pode pedir para o seu tio, para o seu avô, para o seu pai, para sua mãe, para um vizinho, perguntar se tem alguma história interessante de alguma coisa que aconteceu na natureza, sabe? Assim, andando por algum lugar, por uma cachoeira, ou andando no mato, algum episódio, sei lá, em que teve medo, ou que se assustou com algo, ou que encontrou alguma coisa muito diferente, entendeu? Proponha então a essa pessoa que você escolheu, pai, mãe, avó, tia, vizinho, se tem alguma história para contar que se passou na natureza. Os textos deverão ser apresentados na aula 3 de forma oral ou gravada. Então, como vai ser aqui no nosso contexto de aulas remotas? Você vai gravar essa história. Então você pode pedir para essa pessoa que você escolheu gravar um áudio de WhatsApp contando essa história. Tá? Ou você tem uma história legal aí que se passou na natureza, algum susto que você tomou no meio do mato, ou trabalhando lá na roça. E se o avô tiver uma história legal, ele manda um WhatsApp com um áudio contando essa história. E é esse áudio que a gente vai utilizar depois lá na aula 3, tá? Mas você já pode ir mandando para mim, para a gente trabalhar com ele desde já, tá bom? E aí você tem aqui o restante da explicação. Vou pedir que vocês leiam depois aqui com calma, aqui na página 7. Também tem aqui na página 8 uma orientação para termo de autorização para gravação de voz. Então, se a gente resolver, eu vou dizer assim para vocês, se a gente resolver divulgar isso depois, sabe? Se a gente for colocar no Facebook da escola, por exemplo, porque o trabalhinho ficou muito legal, aí eu vou falar com você para, olha, viu, sabe aquele seu tio ou sua tia que contou a história no áudio? Então, a gente está querendo divulgar a historiazinha que ficou muito bonita lá no Facebook da escola. Aí a gente vai precisar aqui da autorização para a gravação de voz, tá? Se a atividade foi só enviada para mim e a gente apenas utilizar mesmo aqui para o estudo aqui na aula, aí não vai precisar dessa autorização porque a gente não vai torná-la pública, tá bom? Então esse documento aqui da página 8 só vamos utilizar no caso de resolver divulgar o material. Por hora, não. Tudo bem? Então, basicamente, para retomar o que você tem de tarefa, vamos fazer um resuminho aqui rápido. Reler o conto, tá? Que eu já fiz a leitura para vocês aqui, mas você releia. Grifando as palavrinhas que você não conhece e procurando adivinhar o sentido de algumas ou procurando no dicionário o sentido de outras. Essa é a tarefa 1. A tarefa 2, você tem aqui a análise de alguns trechinhos. Siga aqui com calma cada uma das perguntas e responda com cuidado e carinho, tá? A questão 3 é a exploração de alguns elementos básicos da narrativa, como lugar, tempo, personagens, narrador e enredo. E a questão 4 é uma produção de texto em áudio. Você vai gravar individualmente ou em grupo um áudio curtinho aí de 2, 3 minutinhos contando o final da história que você ou vocês imaginarem.
tá bom? Então, pessoal, espero ter ajudado vocês. Essa aqui, então, foi a tarefa do 8º ano, Aprender Sempre, volume 3, aula 1, para alunos aí da Rede Pública do Estado de São Paulo, tá certo? Um grande abraço, até mais, tchau, tchau!